Bem-aventurados e misericordiosos, perdão das ofensas, perdoar o meu inimigo. Como? Como perdoar quem eu odeio? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, que é o perdão das ofensas, né? Como perdoar os nossos inimigos. Mas aproveite já, se inscreve no canal, dá aquele super like pra gente. Gente, é muito importante se inscrever no canal para que essas informações possam chegar ao máximo número de pessoas possíveis. Pessoal, então vamos aqui num texto da Bíblia, tá? Que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar para que Deus vos perdoe. 1. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. 2. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrigi-lhe a falta, particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, terei conquistado o vosso irmão. Então Pedro se aproximou-lhe e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aí vem a explicação dos Espíritos. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz aquele que diz: Eu não perdoarei nunca, pois se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Que direito tem aquele que pede o perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar seus irmãos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então Jesus fala para João: João, não perdoe apenas 7 vezes, perdoe 77 vezes 7 vezes, ou seja, perdoe sempre. O perdão é próprio das almas elevadas. E o ódio, o rancor é próprio das almas sem elevação. Denotam atraso espiritual. Esse atraso espiritual que nós entendemos, sabemos que marca, que é a identidade do espírito na sua evolução, na sua elevação. A partir do momento em que nós começamos a ascender, a melhorar, a nos transformar, nós começamos a mudar de vibração. Essa mudança de vibração é uma ação física, que vai fazer com que você não esteja mais na frequência do planeta Terra. Você vai ter que ascender para mundos melhores, né? E como ascender para mundos melhores? Fazendo a reforma íntima. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e encontrar aquele ponto, ou muitos pontos, né, que eu preciso melhorar, que são muitos, e nós temos que trabalhar com paciência. E é claro, esses pontos que causam guerras, que causam esse tanto de infelicidades que existem, conjugais, com crianças, né? O orgulho, o egoísmo, são grandes chagas da humanidade, que nós precisamos sanar, nós precisamos trabalhá-las. E que Jesus, como esse grande mestre que vem nos ensinar, que vem nos mostrar aonde precisamos utilizar essas ferramentas maravilhosas, essas ferramentas que são conhecimentos do universo. Jesus traz um conhecimento cósmico para nós, de uma dimensão que até hoje nós não conseguimos entender. Muitas pessoas não conseguem entender como eu vou perdoar uma pessoa que me faz o mal, como eu vou pagar o mal com o bem, como eu vou fazer para aceitar o mal que alguém me fez e ainda vou esquecer e vou fazer o bem a essa pessoa, sem ofendê-lo, sem atingir a suscetibilidade dessa pessoa. E hoje ainda nós temos pessoas que encaram isso como fraqueza. Ou seja, então Jesus foi fraco? E se eu acho que Jesus foi fraco porque ele
aceitou chicotadas, ser crucificado, ser cuspido na face, ser humilhado, né, como uma pessoa pública, e ser crucificado entre ladrões, em silêncio, aceitando tudo aquilo que estava acontecendo, falando: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então, se eu acho isso fraqueza, se eu acho que o perdão das ofensas numa pessoa que eu amo, a minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, um amigo, se eu não consigo perdoar pessoas que eu amo, você imagina como eu vou conseguir perdoar o meu inimigo, que é justamente o que Jesus fala. Então, eu não sou cristão. Eu não sou uma pessoa que vai realmente conseguir se transformar num ser melhor, nem ajudar as pessoas que eu amo a se transformar em um ser melhor. Mas então vamos lá na segunda parte do nosso texto, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi totalmente dele. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe a outro condições humilhantes, fazendo-o sentir o peso do perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: veja como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não, isso não é generosidade, mas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se revela mais conciliador, que mostra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pessoal, nós podemos ver o que é realmente um perdão sincero, um perdão desinteressado, um perdão onde a pessoa não humilha aquele que fez o mal contra ele, né? Que não impõe condições para fazer esse perdão, que perdoa de uma forma absoluta e que esquece as ofensas sem ferir a suscetibilidade do seu irmão. E já tem aquele outro, né? Aquele outro que só perdoa, que é a maioria de nós. Infelizmente, isso ainda está dentro de nós, porque nós não conseguimos aceitar que o nosso orgulho caia por terra. Não, nós queremos impor sobre a outra pessoa toda a amargura do erro que ele cometeu, para que ele se sinta culpado. E depois nós possamos espezinhá-lo, possamos colocar condições para o nosso perdão a essa pessoa. Isso é perdão? Então isso não é perdão. Isso é, na verdade, uma exacerbação do meu orgulho, né? Eu quero colocar um verniz de perdão numa coisa que, na verdade, é só eu querendo me satisfazer, né? E humilhar aquela outra pessoa. Jesus bem diz que é muito fácil você fazer o bem para quem te faz o bem. É muito fácil você emprestar para quem te empresta. É muito fácil você falar coisas boas de quem fala coisas boas para você. Mas realmente difícil, de acordo com Jesus, com a doutrina de Jesus, que é a doutrina espírita, você fazer o bem sem esperar retorno. Você fazer o bem para quem te faz o mal, para quem te fez o mal. Você fala bem de quem falou mal de você. A gente faz o contrário, não é verdade? A gente dá sem esperar receber. Emprestar para alguém sem esperar receber. E se essa pessoa não nos pagar, a gente aceitar. Mas é claro que todas as pessoas têm que ter dignidade de honrar com seus compromissos. Mas você tem que estar sempre pronto a perdoar o seu irmão que doente não consegue entender que também deve fazer a coisa certa, as coisas corretas da vida. Se você pega emprestado, pague. Se você tem um amigo, você trate-o bem. Se você tem o seu familiar, trate bem a sua família, ame, trabalhe, seja digno. Mas nós temos que estar sempre prontos a levar o perdão, o amor e o esquecimento das ofensas. Gente, isso é uma tecnologia. Sim, eu sempre brinco, né, com essa questão do espaço, com questões de evolução espiritual, né, de ascensão, de outros mundos habitados, e realmente existe, como Jesus disse, existem várias moradas na casa do meu Pai, e realmente existem, mas essas moradas são para quem tem condições mentais e para quem tem essa capacidade de se transformar, de transformar esse ser primitivo para um ser
transcendental, um ser que evoluiu psicologicamente, mentalmente e emocionalmente. Senão nós permaneceremos na Terra, nessas faixas vibratórias inferiores, em outros planetas, porque o planeta está em transformação e nós vamos ser convidados a sair deste planeta no momento vibratório em que ele não puder mais comportar as nossas mentes doentes. Então, o remédio está no Evangelho, o remédio está nos conhecimentos que nos são dados para que possamos nos transformar. Pessoal, então nós estamos prontos para dar esse salto quântico, para dar esse salto espiritual, que é maravilhoso. É mais uma chave que Jesus trouxe para nós na Bíblia, que é perdoar para que sejamos perdoados, para perdoarmos sem exigências, para que perdoemos incondicionalmente as faltas dos nossos irmãos e não, como diz, né, o Velho Testamento. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque as leis humanas de Moisés mudaram. Nós não podemos fechar os olhos para as novas revelações. Por isso, nós vamos ler um texto aqui muito interessante, uma surpresa que nós temos aqui no final para vocês. Sim, o Espírito Santo revelou novamente, cantou através de seus profetas a consolação. Psicografias como as de Moisés foram feitas, mas não mais em pedras, revelando ao homem o seu próprio Espírito. A missão foi dada aos Espíritos do Senhor e está sendo menosprezada. O homem se fechou nas religiões, no ateísmo, ritualizado ou não, e se esqueceu de Jesus, como os judeus, aferrados às interpretações humanas, acusaram a doutrina dos Espíritos do Senhor, como fizeram com Jesus e depois com seus apóstolos, de feitiçaria, mentiras, heresias, mistificações, criminosos, e atiraram seus seguidores aos leões da discriminação, às cruzes da covardia humana, às execuções nos círculos da impiedade, sem nunca terem se permitido estudar profundamente as centenas de livros dos profetas modernos, assim como Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, onde as vozes do Espírito Santo do Senhor ecoa e se materializa na terra como a consolação, como o Consolador prometido, a terceira revelação da lei de Deus, o Espiritismo. Pessoal, então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, dá aquele super like para nós, gente. E é muito importante, pessoal, se inscrever no canal para dar força para o nosso canal, para divulgar. É assim que nós podemos divulgar, certo? Muito obrigado e até mais!